Tá aí o ancapilista. Hã? O ancapilista tá aí, meu Deus. Atitude correta, camarada. Vou coringar fácil. Então agora nós vamos começar a sessão de drogadição, tá? Nosso objetivo agora aqui é se chapar de droga, entendeu? Droga violenta, tá? Então, esse senhor aí que tá na tela, né, que nós vamos reagir, esta coisa maravilhosa aí que vocês estão vendo, um videozinho da greve, né, os metroviários de São Paulo aí, que bafafá essa função da greve, hein? Que bafafá essa função da greve. E, enfim, esse cara aí, um ancapista, é da turma dos alucinógenos, né? Então vejam, é um consumo de drogas violentas, é alucinógeno, né? É o tal do Ancapsu, é isso, né, chat? Ancapsu, é isso, né? Então, assim, você que tá quero me drogar no ritmo da balada do Skank, tá? Você que tá aí a fim de fazer uma utilização de drogas pesadas, vem comigo, estamos começando. Não vi o vídeo. Aliás, assim, eu tenho até medo de clicar nesses vídeos desse cara aí, porque isso aí é radioativo para um caralho, Enfim, vamos lá, chega de enrolação. Meu Deus, bora pro vídeo, vamos ouvir. Nós vamos falar de uma das consequências da volta do PT ao poder, né? O PT voltou ao poder, deu dinheiro de novo para os sindicatos e os sindicatos começaram novamente a atrapalhar a vida das pessoas. Nem mudou nada ainda para os sindicatos, tá? Mudou agora, assim, não deu tempo de produzir nenhuma mudança em termos de financiamento dos sindicatos desde que o PT mudou, né, concretamente. Mas vamos lá, tiozão. A troco de absolutamente nada. Lá em São Paulo, eles fecharam uma greve entre metrô, CPTM e Sabesp para azucrinar a vida das pessoas. É pra azucrinar a vida das pessoas, né, Barba? É pra azucrinar a vida das pessoas, é isso, né? A gente tem que explicar 1 milhão de vezes, tá? Mas é bastante simples, tá? A greve só funciona se ela incomodar. E é pra incomodar você que não tem nada a ver com a história. Esse é o sentido da greve, tá? Ainda mais no setor público, né? A greve ainda no setor privado também tem isso, mas tem outras coisas. Mas no setor público ela é basicamente isso. Ela serve para todo mundo sentir na pele, ou seja, ser atrapalhado, tá, pela não prestação de determinado serviço. É a maneira que os trabalhadores e trabalhadoras têm de justamente dizer, olha só, viu? Olha só o que acontece se nós não estiver aqui. Tá vendo como todo mundo depende da gente? Tá vendo? Todo mundo depende da gente. Se a gente não fizer a nossa parte aqui, ferra todo mundo. Então, quem sabe vamos prestar atenção nas nossas demandas, nas coisas que a gente precisa, né? Para nossa vida, para nossa qualidade de vida, para que a gente possa ter mais direitos, viver melhor. Não é isso? Não é isso? Então, é isso. Então a greve é para atrapalhar mesmo. Se ela atrapalhou, que bom, sinal que ela funcionou. Eu vi isso acontecer aqui no Rio Grande do Sul com um sindicato que era potente e se descaracterizou completamente, que é o CEPERG, sindicato que eu não faço parte, porque eu não sou professor do Estado, mas eu, como professor, é um sindicato onde eu me enquadro como categoria. Eu sou sindicalizado no sindicato do meu município, lá eu sou sindicalizado, sim, e o CEPERGS é o sindicato do Estado. Bom, o CEPERGS era um sindicato muito foda aqui. Conseguiu organizar grandes vitórias da classe trabalhadora. Pois bem, o que não acontece mais? Não acontece mais mobilização que faça o CEPERGS ter força suficiente, né, para conseguir pautar direitos. Por quê? Porque não para as escolas. Entendeu? O que o governo foi fazendo? Foi enchendo de contratado não é sindicalizado, contratado não faz greve, se fizer greve é demitido. E aí quando tem a greve, para 1, 2 professores em cada escola, segue a vida. O aluno vai ter 1, 2 períodos vagos, vai ter 1 ou 2 períodos ali que vai ser um professor substituto que vai dar aula, alguma coisa assim, que vai improvisar. Vida que segue, não atrapalha ninguém, os professores não têm força nenhuma. Tá entendendo? Agora, se tudo parasse mesmo, bom, aí o governo ia ter que negociar. Então é isso mesmo, tá? É isso mesmo. Greve é para atrapalhar, É bom? Não tô dizendo para ninguém que é bom. Greve não é bom. Greve é um instrumento de luta dos trabalhadores, tá? E tem uma outra discussão que eu acho bacana da gente fazer sobre greve. Vamos deixar o Ancapsu aqui falar um pouquinho mais.
protestar contra a privatização desses serviços. No final das contas, meu amigo, estão dando mais argumento a favor da privatização mesmo, porque, por exemplo, no metrô, as linhas privatizadas não vão parar. Vamos entender esse assunto aqui? Ele gravou antes, ele deve ter gravado antes das linhas. Primeiro porque no mesmo dia, tá? Bom, vocês estão aqui assistindo já deve ter visto, né? Mas, primeiro, uma das linhas privatizadas parou, tá? E para colocar a cerejinha no bolo, né? No final do dia ainda caiu o teto de uma das linhas privatizadas. Mas mais que isso, vamos sair do campo da referência anedótica. O que a gente tem concretamente? Isso é dado, tá? Se a gente olha o número de quebras, de paralisações em São Paulo entre as privatizadas e as estatais, as privatizadas ganham de lavada. Então, na verdade, primeiro, é fácil a história que isso aí só reforça o argumento de quem quer a privatização. Tem setores que a iniciativa privada até consegue. Agora tem outros que é impossível. Em monopólios naturais, como por exemplo o metrô, impossível. Os melhores metrôs do mundo, algum é privado, gente? O metrô de Nova York é privado? Não é privado, gente. Qual é o melhor metrô do mundo? Moscou? Talvez na China. Algum é privado? Então, assim, é incrível. Pois bem, a greve foi aprovada ontem, né, segunda-feira, de maneira simbólica. Não teve votação. Não teve aquela assembleia tradicional e coisa e tal. É o que eu falo para vocês, meu amigo. O sindicato é uma máquina de decisão arbitrária ligada à esquerda. Não tem nada a ver com o interesse de trabalhador, não. Os trabalhadores vão ver o que eles querem, coisa e tal. Eu entendo que os trabalhadores de empresas públicas, de fato, lutam contra a privatização, porque eles sabem que numa empresa privada eles vão ter que trabalhar. É muito diferente claro. da situação atual. É muito, assim, exato, entendeu? Eu acabei de dizer que as privadas quebram mais que as públicas. Então, vamos pensar num milagre, né? As públicas, onde as pessoas que estão lá não trabalham, quebram menos que as privadas, onde as pessoas, entre aspas, trabalham mais. É uma visão muito tosca, sabe? É uma visão muito tosca, né? E sabe por quê? Porque o funcionário de carreira, uma estatal, geralmente ele é mais bem remunerado. Quanto mais bem remunerado no capitalismo, o trabalhador, menos precarizado ele é. Compreende o que eu estou querendo dizer? Menos precarizado ele é. Sendo assim, via de regra, ele tende a oferecer melhores serviços. A galera tira por base, para falar esse tipo de coisa, duas coisas. Primeiro, serviços sucateados. Onde você vê um liberal falando mal de serviço público, você pode ver, ele está falando de um serviço público que já está em processo de convencimento para a privatização. Funciona assim, né? Você vai sucatear para depois privatizar. Então, depois que tiver uma porcaria os serviços, por quê? Porque não teve concurso público, porque não foi reposta a infraestrutura, porque não houve modernização do serviço. Aí quando o serviço não funciona, aí todo mundo diz, poxa, o serviço não funciona, então tem que privatizar. Né? É esses casos. Quando a gente tem casos de não existir o desfinanciamento, a gente tem serviço de excelência dentro do serviço público. Né? Nenhuma empresa privada, por exemplo, é capaz de competir com a Petrobras. Não é isso? Os exemplos de sucesso que a gente tem, por exemplo, na Embraer. Percebe o que eu estou querendo dizer? Então, a questão é o financiamento. Né? Alguém diria que o Banco do Brasil é pior que o Itaú para varejo? Tudo depende de financiamento. Agora, é lógico, se você descapitalizar a empresa e sucatear ela, o serviço vai ficar ruim. Né? O Correio está neste processo. Só que são idas e vindas. Às vezes se consegue um pouco mais, rapidamente o Correio já melhora sensivelmente. Né? Porque em monopólios naturais, como por exemplo o metrô, não tem como haver concorrência, gente. E aí quando você entrega um setor onde não tem como haver concorrência para a mão da iniciativa privada, o serviço vira um lixo.
Porque eles vão oferecer o pior serviço possível. O objetivo dele vai ser apenas conseguir manter um contrato. Não conseguir fazer nada que ameace o contrato. E aí você sabe todo o jogo político por trás desses contratos, o lobby, né? A gente tem que lembrar que os políticos que firmam esses contratos são representantes da burguesia, né? Que é essa burguesia que financia as campanhas, coloca lá os representantes. No capitalismo é assim que funciona. Quem tem o capital tem o poder político. Percebe? Então, assim, é bizarro as pessoas ainda conseguirem sustentar esse discurso sobre a privatização. Então é complicado, mas por outro lado, tem em mente que tem muito funcionário que prefere empresa privada mesmo. Por quê? Porque numa empresa privada, se você faz um bom trabalho, se você se destaca, você tem chance de ser promovido, de ganhar melhorias. Tem chance, mas isso não é regra, tá? Porque, por exemplo, se algum parente, amigo próximo da família, dos proprietários, da gerência, etc., precisar de um emprego acima do seu, não vai ser a sua competência que vai fazer com que você suba. Tá? Das megacorporações, até vá lá. Mas também tem uma outra situação nessas megacorporações. Pode acontecer uma coisa que é bastante comum no capitalismo. Você dedica uma vida inteira, vai subindo, está num cargo legal, passa por uma reestruturação, a sua empresa é vendida para outra, eles te demitem. Te mandam um dane-se, digo, bom, velhota, aqui ó, uma carta de recomendação, tá bom? Pois é, a gente não pagou bem direitinho todos os seus direitos, mas faltou talvez uma coisinha aqui, mas aí você pode procurar a justiça, nós já estamos com o departamento jurídico de prontidão, então, boa sorte. Não é assim que a iniciativa privada nos trata? E nas empresas menores, então, é apadrinhamento direto, é o filho do dono que vira gerente, é o primo do gerente que ganha o cargo e tal, enquanto que o resto vai virando como consegue. E, evidentemente, todo mundo dá o melhor de si. Todo mundo dá o melhor de si. Por quê? Se dando o melhor de si você já pode dançar, se você não der o melhor de si, com esse enorme exército industrial de reserva, esse bando de desempregado aí, clamando por um emprego porque estão passando necessidade, bom, se você não der o melhor de si, já era pra você, né? Então aí é mais ou menos assim que a banda toca. Subir na carreira, né? Ao contrário de empresa pública. Empresa pública é só peixada mesmo. É só por amizade, por ser peixe de político. Esse é o grande negócio. Isso é importante que ele está dizendo, porque a galera tem uma ideia errada. Maior pilha fraca. Tem isso aí aos montes no serviço público. Não é o caso da esmagadora maioria dos funcionários das estatais, por exemplo. Até mesmo das repartições públicas. O que tem nas estatais e nas repartições públicas? Hoje em dia, gente, tá? O cabide de emprego de político tem que ser alguma coisa ligada à gestão, à chefia. Porque senão, a princípio, muito a princípio, ter N formas de burlar isso, mas a princípio não pode. Tá? Não pode. Então você tem uma estrutura de quem carrega o piano nos serviços públicos, nas estatais, formada por funcionários nomeados, aqueles que passaram em concurso público para ocupar a vaga. Esses, em geral, trabalham pra caramba e, em geral, são os melhores funcionários. Claro, vão haver exceções, em toda regra, mas, em geral, são os que melhor trabalham. Percebem? E aí, o que acontece? Um sucateamento dessas estruturas de fazer o funcional da máquina pública em detrimento do apadrinhamento político de penduricários, de pessoas que estão ali para ser chefes. É comum no interior, em determinadas repartições, em determinadas áreas, tá, de determinadas estatais, que você tem um monte de cacique para nenhum índio, ou para pouco índio. Porque aí sim são esses indicados de político, cabide de emprego. Esses em geral não trabalham, são desnecessários, atrapalham muitas vezes o serviço, tá? E ainda fazem com que as pessoas generalizem o que é o serviço público, tá? Olhando para o comportamento e para a forma de trabalhar desses aí. Gente, esses aí não são os que eu defendo, tá? Não são os que eu defendo. Eu acho que no capitalismo sempre vai existir. Em maior ou menor quantidade é impossível. Seria idealismo a gente imaginar que não vai ter isso. Agora, quando a gente faz a defesa do funcionalismo público aqui, eu estou fazendo a defesa do funcionalismo público de carreira. Esse, geralmente, pode ser até perseguido politicamente, dependendo da sua postura enquanto pessoa física, a depender do político de ocasião que está no controle.
Tá? Então é isso que a gente tem que separar. Eu sempre dou o exemplo aqui. Aqui no Rio Grande do Sul, gente, é utilizado, e isso serve para todo o Brasil, porque é um processo que aconteceu em todo o Brasil. É sempre utilizado pela direita aquela ideia da privatização da telefonia como uma privatização símbolo de sucesso. Eles dizem, olha, antes da privatização não tinha acesso ao telefone celular, era caríssimo, tinha que comprar uma linha, tinha que esperar, não sei o que, e o telefone fixo, a mesma coisa. Foi privatizado e o serviço foi universalizado e ficou mais barato. Vejam como é possível a gente mentir falando coisas que de fato aconteceram. Sim, porque de fato os telefones ficaram mais baratos, ficou bem mais acessível. Então isso não é mentira. Mas é verdade que melhorou a qualidade do serviço de telefonia no Rio Grande do Sul? Não, não é verdade. Porque o que aconteceu foi o seguinte: a venda da Companhia Rio Grandense de Telecomunicações aconteceu num momento de modernização da tecnologia, onde a própria estatal fez o investimento inicial mais doloroso para a instalação da telefonia móvel, e depois dessa primeira etapa mais danosa e de maior tempo de maturação do investimento, a companhia foi privatizada. Então vejam, foi feito o investimento, se iniciou o processo, e na hora de se popularizar a tecnologia, depois de um caminho já feito, foi entregue para a iniciativa privada. Ou seja, a iniciativa privada colheu os louros de uma transformação de tecnologia e de um investimento estatal. Então as pessoas têm a impressão de que foi a iniciativa privada que aumentou a oferta de telefones celulares a ponto de baratear tanto o custo. Não, foi uma transformação na tecnologia. Porque onde é que a gente tem o sentido prático do que aconteceu? O sentido prático do que aconteceu: não se estabeleceu concorrência nesse setor até hoje. As transmissões ainda são as transmissões oriundas das estruturas físicas da antiga CRT para todo o Rio Grande do Sul. Isso vem trocando de mãos de lá para cá, mas não há como haver concorrência nesse setor, porque trata-se de um monopólio natural. O que é? Eles vão levantar novas linhas de transmissões físicas ao lado das que já existem para concorrer nesse setor. Vocês percebem por que isso é um monopólio natural? Então veja, não aumentou a concorrência, não houve, portanto, aquele ganho que os liberais falam, que a concorrência faz reduzir o preço. Não, continuou sendo um monopólio. E a qualidade da prestação do serviço caiu sensivelmente. Porque o que foi a consequência prática dessa privatização? Os funcionários públicos que davam conta da manutenção das redes eram funcionários nomeados de quadro, com bom salário, com bom nível de especialização, que podiam sair em licença do trabalho para fazer cursos, que continuavam ganhando seus salários, aquela dinâmica do serviço público. Né? Funcionários bem remunerados que podiam ser menos precarizados, não precisavam, portanto, acumular outras funções paralelas à função que já exerciam ali, porque o salário já tendencialmente dava conta do recado. Pois bem, foi privatizado, esses funcionários ou foram demitidos ou saíram num enorme plano de demissão voluntária que eles fizeram logo no início. O serviço a ser executado por esses funcionários foi terceirizado. Foram contratadas empresas para dar manutenção nas ruas. Essas empresas, elas surgiram aos montes em questão de poucos meses, porque se abriu um nicho de mercado rapidamente. Essas empresas contrataram funcionários sem nenhum tipo de experiência para treinar rapidamente e já colocá-los na rua. Como eles não tinham nenhum tipo de experiência, a eles era oferecido um salário bastante inferior. Por isso que não podiam contratar os funcionários que já tinham experiência, que eram, por exemplo, da própria antiga CRT. E o que aconteceu foi que, a partir do momento que se privatizou, as demandas por manutenção dos serviços explodiram. Por quê? Porque quem carregava o piano agora não era mais aquele funcionário público. Eu estou dando um exemplo de como o serviço público pode ser muito mais eficiente que a iniciativa privada em determinados setores.
em determinados setores, beleza? Por ser amigo de vereador, amigo de alguém, aí que você sobe. Empresa privada não é fácil não, tá? É raro isso também em empresa privada. Mas se você fizer um bom trabalho, você pode ser reconhecido. Então, mesmo entre os funcionários, não tem essa coisa toda, essa unanimidade toda de não querer a privatização. Agora, isso é verdade, não é unânime. Mas o trabalho dos sindicatos é defender os interesses dos trabalhadores. Nem todo sindicato faz isso. Nem todo sindicato faz isso, tá? De defender os interesses dos trabalhadores. Porque tem os sindicatos pelegos. Por quê? Porque a direita disputa os sindicatos. Eles sabem o poder que é a ferramenta do sindicato para os trabalhadores. Então a direita vai disputar isso aí também. É a disputa política que vai acontecer ali. Se a gente não se apodera dessa disputa política, não existe vácuo na política. Alguém vai se apoderar dessa disputa. Agora, nem todo sindicato é pelego. Tem os sindicatos que estão lá controlados por aqueles trabalhadores que já estão engajados na luta política, nem que seja uma luta ainda no campo político da institucionalidade burguesa, que é a luta econômica, né? A luta por melhores salários, melhores condições. Tá? Mas o sindicato que pauta greve, por exemplo, em nome de melhores condições de trabalho, melhores salários, melhores direitos, melhor plano de carreira, é um sindicato que está, assim, atuando na defesa dos interesses da coletividade dos trabalhadores. Que cada vez que se faz uma greve desse tipo, a greve é um grande cartaz a favor da privatização, porque pensa as pessoas que trabalham em São Paulo, a quantidade de dor de cabeça que o pessoal vai ter hoje por conta de não conseguir... Isso também é um discurso idealizado. O povo não é burro, galera. Sabe? E o povo tem uma dimensão, felizmente, ainda da solidariedade de classe. Tá? Tanto é que muita gente foi lá fazer entrevista com a galera que estava lá na função do metrô parado, e as pessoas, não, a culpa é dos políticos aí que não atendem os trabalhadores. Eu levo 3 horas para chegar no meu serviço, você acha que hora eu vou chegar em casa agora? Que hora? Isso é uma falta de humildade, falta de respeito que esses governantes têm pelo pobre. Isso aqui não é culpa de sindicato não, é os governantes que não valem merda. Porque na real a galera tá ali todo dia. Tá vendo que os metroviários são trabalhadores, assim que nem eles. Quando eles chegam lá para utilizar o metrô, tem trabalhador lá tocando o metrô pro metrô funcionar. Então esse papo de que não, isso é só uma propaganda pra direita, é uma propaganda pra direita, em que sentido? Porque todos os jornalões vão usar esse discurso, todos os políticos, todos os propagandistas da direita vão usar esse discurso, vão bater nisso, vão querer utilizar aquilo que é inevitável numa greve bem-sucedida, que é o incômodo que é causado na sociedade, para usar esse incômodo contra os trabalhadores que estão em greve. Então esse discurso vai vir, tá vendo? Você se ferrou hoje, né? Culpa dos grevistas, culpa do sindicato. Não é culpa das condições de trabalho dos grevistas que os colocaram em uma situação de fazer uma greve para chamar a atenção para a sua causa. Não é. Eles vão dizer o oposto. Mas o trabalhador tem condições de entender isso. Nós temos que estar nessa disputa, nesse embate, também propagandista, que nem esse cara que está falando aí, que nem os jornalões. Os aparatos de dominação ideológica são sempre, no capitalismo, controlados pela burguesia, que vão ter os seus ideólogos e os embriagados de ideologia que fazem isso de graça, tipo esse aí que tá falando aqui pra gente, que eu sou capaz de apostar que também é um trabalhador. Né? Não é burguês. Se fosse burguês, não ia estar provavelmente fazendo vídeo pra internet. Mas enfim, sempre vai haver isso. E a gente também não pode culpar o povo por haver isso. A gente tem que entender a estrutura de dominação ideológica e atuar nesse embate, né, para não deixar eles jogar sozinho e ir trazendo gente pro nosso lado. Esse é o caminho. Chegar nos lugares, não conseguir chegar no emprego, não conseguir chegar na escola, não conseguir fazer cirurgia, não conseguir fazer compra, enfim, é dor de cabeça para todo mundo, né? A Sabesp, nem tanto, porque o trabalho dela não aparece tanto, mas a CPTM e o metrô, CPTM, para quem não sabe, é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que é o trem de superfície dentro da cidade de São Paulo, o metrô é o trem debaixo da terra, né? Mas na verdade lá tudo misturado agora, é quase uma malha só, o metrô e CPTM, né?
Enfim, isso é que vai afetar principalmente o paulista nesse momento. E, curiosamente, a privatização que está mais premente é da Sabesp, ou seja, na verdade, é uma reação dos sindicatos do metrô para preservar a Sabesp. Que lógica tem isso? Não, é a preservação do serviço público, meu velho. Não, nós vamos deixar fazer com todo mundo, só vamos se defender quando for a gente. É que assim, né? O liberal acha que todo mundo tem que ter essa mentalidade individualista que eles têm, né? Tipo assim, não, o problema é com a Sabesp, não é com os metroviários. Ora, gente... Por favor, gente, por favor. E aí eu não queria entrar nesse debate, mas assim, vou entrar. Porque a direita, junto nessa campanha para sustentar a sua tese ideológica, tá usando o argumento, tá, de que isso é uma greve política, que estão politizando a greve, que isso é uma greve política, etc. Né? Então a gente viu desde a direita mais raivosa até a direita disfarçada, tipo Tabata Amaral, usando esses termos de greve política. Aí uma porção de propagandistas, inclusive marxistas, chamaram a atenção, né, de que toda greve é política, tá? Que toda greve é política. Reagindo a essa estratégia de comunicação da direita de dizer que isso é uma greve política. E aí, o camarada Landi, por exemplo, lá me chamou a atenção, não foi de mim, na verdade eu nem tinha visto o post dele, mas eu escrevi um post em função desse debate que eu estava vendo, e aí apareceu um outro camarada lá de fazer o motoboy da treta e trouxe uma discussão que o Landi fez a respeito da divisão entre greve política e greve econômica, tá? Que é um debate que Marx faz, Marx e Engels fazem e Lenin volta a fazer, tá? No debate lá com os economicistas. Eu não gosto desse tipo de debate no Twitter, primeiro porque eu tenho preguiça, tá? Eu não dei conversa pro Landi lá, porque assim, eu teria que escrever 5, 8, 10 tweets, talvez mais, porque ele iria responder, e aquilo ali ia tomar o meu dia numa discussão que, no meu ponto de vista, é inútil naquele formato ali de meia dúzia de caracteres, tá? E a discussão que Marx tá fazendo, por isso eu discordei da interpretação do Landi, que é um camarada que eu respeito, acho que é um camarada que tem leitura, estão fazendo ali no sentido de que, essa é a minha leitura pelo menos, de o que está sendo o agente mobilizador da classe trabalhadora para constituir o movimento grevista, tá? Constituir o movimento grevista. É uma pauta meramente economicista ou é uma pauta política transformadora? Percebem aí a diferença? E o que eles estão defendendo é que há de haver uma forma de organizar a greve como uma greve política, no sentido de questionar a estrutura que faz com que essas lutas sejam de tempos em tempos, permanentemente, lutas dos trabalhadores no capitalismo, por causa da própria dinâmica da natureza do capitalismo. E é uma fala acertada, é lógico, mas vejam, por isso que a nossa análise tem que ser dialética. Tratam-se, na minha interpretação, de dois níveis de abstração diferentes do mesmo objeto, no caso, a greve. Porque eu estou partindo de uma outra situação, não só eu, os demais camaradas que também apontaram que toda greve é política, partindo de outra situação que é a seguinte: é inseparável economia e política. Marx não escreveu sobre economia, Marx escreveu sobre economia política. O que ele está tratando ali, naquela discussão, é sobre a função política da greve em contraposição a uma posição meramente economicista sobre a greve. No sentido de que tratam-se de revolucionários. Isso não quer dizer que uma greve não seja, por natureza, um questionamento político, porque é uma forma de organização do poder da categoria para ter mais poder de negociação com a patronal. Ora, se você está disputando poder na sociedade, isso é necessariamente uma discussão política da organização dos trabalhadores por busca de poder. Ou seja, numa situação que também não pode se separar da economia no sentido de pautar direitos, salários e outras coisas relacionadas à materialidade das relações de trabalho da classe trabalhadora. Então, nesse sentido, retoricamente, como a gente está discutindo
com a direito a respeito da funcionalidade da greve, apontar que toda a greve é uma ação política, é fazer, na minha interpretação, justamente aquilo que Marx e Engels estavam dizendo que a gente tinha que fazer em relação a uma greve. Que é sair apenas do campo economicista para tentar mostrar que o instrumento deve ser um instrumento de luta política, antissistêmica, portanto, diante de uma perspectiva marxista. Por isso eu classifiquei o fio como despolitizante. Porque aí é uma discussão que cai apenas num debate teórico. Teórico não, porque teórico é ruim, seria um teoricismo, com o perdão do neologismo. Apenas para tentar dizer, olha, o que é mais fiel aqui à discussão do que Marx estava fazendo. Isso cai em dois problemas para mim. Cai na questão do anacronismo, né? Sindicato proibido, hoje em dia o sindicato tem outra situação, na época de Lenin era uma questão de disputa dos sindicatos, era diferente. E outra questão nós estamos discutindo qual é o maior rigor da interpretação teórica a respeito de uma questão que não é a mais estruturante, porque para mim a mais estruturante nesse aspecto é a economia política, e estamos deixando passar o argumento retórico da direita, que está tentando dizer que a greve não deve ser política. E aí quando a gente diz que toda a greve é política, a gente está rebatendo a direita. Aí eu tenho que gastar energia para fazer uma discussão teórica com um camarada. Eu não faço isso no Twitter, tá? Eu disse que ia comentar em vídeo, eu achei que ia comentar na live, mas já que esse vídeo tem a ver com isso, acho que coube. Se o camarada quiser escrever, comentar e etc., ele tem a liberdade. Se eu achar que é válido, eu faço uma tréplica assim por diante. Mas eu não gosto desse tipo de debate, nem nos termos do Twitter, nem acho producente, tá? Mas enfim, era isso que eu queria colocar, vamos continuar aqui assistindo. Não faz sentido nenhum isso daí, né? Ou seja, claramente é uma ação política da esquerda querendo impedir privatização. Um absurdo completo. Enfim... Então veja, uma ação política, a gente tem que dizer que isso não é político, porque lógico que é uma ação política dos trabalhadores temendo a privatização. Por que uma ação política? Porque é uma ação no sentido de enfrentar um poder constituído que pode privatizar o serviço. Eles precisam se organizar para ter força de poder. E o que é a política, se não justamente essa relação de poder na sociedade? É isso, gente, tá? Que deriva do poder material. No caso, na mão dos trabalhadores grevistas, é o poder de paralisar o serviço. A justiça determinou que eles tinham que manter 100% da operação nos horários de pico, justamente porque é uma greve que não tem demandas específicas, não tem demanda de aumento de salário, não tem demanda de nada, é só contra a privatização, essa é a demanda. Privatização, ou seja... Pois bem, então você sabe qual é a demanda. E outro detalhe, os metroviários sugeriram catraca livre, que seria o mais sensato, tá? Mas a justiça impediu. Tá? Mas eles sugeriram sim catraca livre. É puramente político e vai ter piquetes, vão fazer piquete de novo. Olha só o problema da contribuição sindical, né? Agora você vai estar pagando pelo piquete, meu amigo. Os sindicatos estão com dinheiro agora. Porra, se eu sou sindicalizado e os caras estão organizando piquete, eu pagaria com o maior prazer, pagaria um adicional para quem tivesse que ficar lá. Não é isso? Não é isso? Ah, para, mano. Entre outras granas, pela grana que você está sendo forçado a pagar para os sindicatos, para os outros sindicatos, porque no final das contas isso tudo é uma grande organização de esquerda que uns ajudam. Antes fosse tudo de esquerda, não é, tá? Eles estão em permanente disputa, tem muito sindicato com influência da direita. Antes fosse, mas nós estamos lutando para isso, viu, ANCAP Sul? Estamos lutando para isso, tá? Ajudam aos outros nessa história aí, né? Então, o pessoal lá que trabalha no metrô, mesmo quem não concorda com o sindicato agora está pagando ele, o sindicato tem mais dinheiro para fazer piquete, para fazer esse tipo de coisa. Estão fazendo isso em São Paulo, evidentemente, para bater de frente com o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e é contra o plano de privatizações, né? Enfim, e eles pedem, olha só, ele diz que os grevistas querem um plebiscito em São Paulo para privatização desse serviço. Meu amigo, plebiscito já teve. O Tarcísio de Freitas deixou claro na campanha dele que iria privatizar esse serviço. O povo foi lá e votou nele em ampla maioria. Ele ganhou muito fácil lá em São Paulo. Então, meu amigo, esquece. Esse argumento é a maior furada que tem, né? Os caras elegeram ele governador. Eles não elegeram ele para vender a Sabesp.
Se fosse por isso, né? Se fosse por isso, tinha que ter um referendo do mandato, né? Que até é uma das alternativas que algumas democracias burguesas utilizam, né? Que é aquela coisa, você prometeu tal e tal coisa, você tem tanto tempo para cumprir, senão você rala peito daqui, não é isso? Tá entendendo? É isso, né? Não tem nada a ver isso aí, gente. Agora, até porque é o seguinte, tem todo mundo que não votou nele, dos que votaram nele, nem todo mundo concorda com privatização, são pautas completamente separadas, são coisas distintas, não tem nada a ver. É só um argumento retórico de quem é a favor da privatização. Eu acho que assim, toda privatização é roubo. Mas por aí, privatização é roubo, é tirar algo que é da gente, né, que é público, e entregar para a iniciativa privada. Então, né, a gente não recebe nada em troca por isso aí, né? Então, assim, é lógico que você tinha que, no mínimo, consultar as pessoas. Aqui no Rio Grande do Sul tinha uma lei para isso, né? Mas o nosso querido Dudu Mil que conseguiu derrubar isso, porque nenhuma privatização passa, galera. Por isso que eu digo, a ideologia é forte, mas ela não anda sozinha, tá? Ela não anda sozinha. Se for a plebiscito, isso roda. Isso roda. Porque no final das contas a galera sabe que se privatizar piora, né? É isso. O plebiscito já foi feito nas urnas em 2022. O Tarcísio de Freitas ganhou, né? Infelizmente ganhou o idiota do 9 dedos, lá o ladrão de 9 dedos, por isso que os sindicatos estão nessa coisa toda para tentar proibir, não sei o que lá. Deu uma vida extra para esse pessoal que está morrendo, né? Porque ninguém leva mais a sério a esquerda, né? A esquerda está acabando no mundo todo, né? E aí ficam esse pessoal com essa sobrevida que foi dada pelos eleitores do Molusco por mais um tempo com isso daí. Um absurdo completo isso, né? Deve estar um caos lá em São Paulo hoje, não sei como está lá, eu não estou nem no Brasil neste momento, mas quando tem greves da CPTM do metrô, tudo para de funcionar, né? Mas aí o maior argumento de todos é esse daqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Quais linhas são afetadas pela greve? Então, todas as linhas, menos a diamante, a esmeralda, a rubi e a amarela, que são as linhas privatizadas do metrô de São Paulo. Olha que maravilha. Depois que o vídeo dele envelheceu rápido, né? Porque ele devia ter postado e no mesmo dia deu pau. Aliás, como eu disse no início do vídeo, são as que mais dão pau, tá? São as que mais dão pau. Eu não sei se tem mais necessidade da gente continuar. Não tem mais essa lambança. Por que não tem mais essa lambança? Porque as pessoas têm que trabalhar, elas sabem da importância do trabalho, né? Empresa pública não, o cara tá ali curtindo férias, ele acha que é direito férias, dele. Entendeu? É isso, é férias, entendeu? Você chega lá na linha estatal, o metrô toca sozinho, ele vai embora sozinho, entendeu? O chão é varrido sozinho, os banheiros são limpos sozinho, sabe? A segurança é feita sozinha, sabe? A parte de bilheteria é feita sozinha, a parte de tesouraria é feita sozinha, toda a burocracia é feita, tudo sozinho. As coisas acontecem. Chega lá, rola uma mágica e as coisas acontecem. Entendeu? É isso. Por quê? Porque os funcionários estão de férias, estão tudo na praia. Estão tudo no Tatsunita. Tá tudo na gringa, que nem esse cara aí. Nem sei qual é o país que esse cara tá, porque é uma coisa que eles gostam muito, né? Vim dar pitaco no Brasil, mas na primeira oportunidade eles pica a mula daqui. Não é isso? Pica a mula daqui. Não pensa duas vezes, entendeu? É isso. Ele diz, não, mas eu fui embora de lá porque lá é uma merda, o povo não sabe votar. Entendeu? É isso. É esse o viralatismo desses caras aí. Pelo amor de Deus, né? Receber salário, quer que ele trabalhe, quer ele não trabalhe. Aí dá essa lambança, o pessoal fazer greve por qualquer coisa, sindicato forte pra caramba, mais um motivo para privatizar o metrô urgentemente em São Paulo. Tá bom, Barbinha, tá bom. Mas deu pra gente fazer aqui uma discussãozinha.